Sou Victor Sloboda, mestrando no PPG-MNE UFPR, orientado pelos professores Roberto Daledoni Machado e Ricardo Pieralise, e o tema da minha pesquisa é a modelagem computacional de estruturas de concreto reforçado com fibra de aço. O concreto reforçado com fibras é uma tecnologia que data da década de 1960, mas a ideia remonta aos antigos egípcios que já misturavam palha nos tijolos de barro. O concreto possui baixa resistência à tração, diferentemente do aço, mas o concreto armado possui seções transversais heterogêneas, cujas regiões de maior resistência se localizam nas armaduras de aço. As fibras, por outro lado, distribuem os esforços em toda a seção transversal da estrutura. O concreto reforçado com fibras é um assunto bastante amplo e deve ser analisado sob diferentes pontos de vista. Por isso foram analisados vários trabalhos, como livros, dissertações, teses e normas internacionais. A tese de Ana Blanco Álvares possui resultados de teste-flexão de corpos de prova de concreto reforçado com fibras de aço. O trabalho de Tiago Abeche aborda a análise dinâmica de estruturas com ênfase na mecânica do dano e no método dos elementos finitos. As dissertações de Helena Erskovic e Vanessa Pazna abordam concreto reforçado com fibras, sendo a dissertação de Pazna mais focada na modelagem computacional. Os objetivos são analisar como a adição de fibras incrementa o desempenho de uma estrutura de concreto, por meio da modelagem computacional de uma estrutura pelo método dos elementos finitos. Também por meio de programas computacionais será simulada a não linearidade do concreto reforçado com fibra de aço pelo método de Newton-Raphson. Os resultados são comparados com dados existentes na literatura, oriundos de cálculos. Os fatores que nortearam a escolha do tema são os trágicos incidentes ocorridos devido ao colapso de estruturas. Outro motivo são que o concreto reforçado com fibras de aço ainda é uma tecnologia incipiente com S, porque ainda há poucos dados, e incipiente com C, porque a tecnologia não é muito difundida. E ainda, os modelos numéricos não são capazes de simular fielmente o comportamento do compósito. O concreto reforçado com fibra de aço é um material compósito de duas fases, a matriz de concreto e as fibras. Para efeitos de análise, uma terceira fase é considerada a interface matriz-fibra. O que é observado nos materiais compósitos é a sinergia entre as fases, isto é, propriedades que não são observadas quando os materiais agem separadamente. A distribuição de fibras na mistura é aleatória, mas fortemente influenciada pela direção de lançamento, deixando as fibras paralelas às faces das formas. Devido a isso, o concreto reforçado com fibras de aço é um material anisotrópico. As fibras podem ser naturais, sintéticas ou metálicas, essa última é o caso da de aço. Podem ser também estruturais como as de aço ou não estruturais. Apresentam diversos formatos, superfícies e seções transversais. Não evitam e nem previnem a fissuração, mas agem como ponto de transferência de tensões. Reduzem os efeitos da fissuração e incrementa a resistência à tração. O concreto possui as vantagens de ser um material versátil, custo baixo de execução, por essas e outras é o material mais usado na construção civil, e, diferentemente das estruturas metálicas, é capaz de resistir à corrosão. Por outro lado, possui baixa resistência à tração, fissura facilmente, é um material frágil que leva a uma ruptura abrupta e repentina, e existe desperdício de material durante a execução de uma obra. Aqui na imagem esquerda nós temos um corpo de prova de concreto reforçado com fibra de aço, rompido de modo a mostrar as fibras. E à direita uma mistura no estado fresco, também mostrando as fibras. As fibras de aço podem apresentar diferentes formas, sendo as onduladas ou com ancoragens mais resistentes ao arrancamento do que as fibras retas. As fibras de superfície rugosa oferecem melhor aderência do que as fibras lisas. Quanto mais fibras, maior a área de aço e, por consequência, maior acréscimo de resistência. Porém, maior o custo e pior é a trabalhabilidade da mistura. Quanto maior a área da seção transversal, mais resistência, e quanto maior o perímetro, melhor é a aderência com a matriz de concreto.
Quanto mais longa for a fibra, maior é a resistência ao arrancamento, porém mais facilmente a fibra se rompe. E quanto maior a razão comprimento do diâmetro, maior a resistência. Aqui nessa imagem, nós vemos como que as fibras reduzem a concentração de tensões numa estrutura. Com o concreto sem fibras, as linhas de tensão que aparecem em cinza são mais próximas, e com fibras elas são mais afastadas, evidenciando a diminuição dessa concentração de tensões. O diagrama de tensão à deformação pouco se altera antes do pico quando o concreto é submetido à compressão, ou seja, as fibras já começam a mostrar seu papel só após o início da fissuração. No entanto, existe um aumento da tenacidade ou da área sob o diagrama, e também um aumento da dutilidade, ou seja, aumento na deformação última. Por outro lado, sob tração, existe um acréscimo na resistência de pico. As fibras também diminuem a largura das fissuras e modificam a direção de propagação, deixando de ser retilínea e sendo mais ramificada. E quando o teor de fibras é menor do que o teor crítico, existe um fenômeno de relaxação de tensão quando a carga de tração atinge o valor de pico. Mas quando esse teor de fibras é maior que o teor crítico, existe um fenômeno de endurecimento observado. O método dos elementos finitos consiste em subdividir um domínio grande, que é a estrutura, em vários elementos menores, chamados elementos finitos e interconectados por nós. As condições de contorno são os apoios e os vínculos externos são os carregamentos aplicados. Quanto mais elementos, isto é, quanto mais refinada a malha, mais os resultados obtidos pelo programa, mais próximos eles vão ser da solução analítica. Relacionam-se deslocamentos nodais com os deslocamentos globais por meio de funções de forma. No caso, foram escolhidos os polinômios quadráticos de Lagrange para serem essas funções de forma. E além disso, devem também ser conhecidas as relações constitutivas do material relacionadas com a lei de Hooke. E para a análise de vigas, uma hipótese simplificadora do estado do plano de tensões é adotada. Nesta, só há tensões de formações do plano normal à espessura. Na matriz C de relações constitutivas, E é o módulo de Young ou de elasticidade longitudinal, e Ni é o coeficiente de Poisson, que relaciona as deformações em diferentes direções. Calculam-se as matrizes elementares de rigidez, integrando-se em todo o volume do elemento. B é a matriz das derivadas de funções de formas, C é a matriz de relações constitutivas e J é a matriz jacobiana, que relaciona as coordenadas cartesianas x e y com as isoparamétricas xi e eta. Prossegue-se com esse cálculo para todos os elementos da malha. Calculadas todas as matrizes elementares de rigidez e impostas as condições de contorno, o cálculo prossegue com a lei de Hooke. No estado plano de tensões, a espessura T é constante e pode ser retirada da integral. Por isso, a integração é feita somente na área do elemento. E a integração numérica é realizada em substituição à integração analítica devido a esta ter maior custo computacional. E essa integração é feita ao calcular o somatório de valores em vários pontos definidos pela quadratura de Gauss. Calculadas as matrizes elementares de rigidez, acoplam-se os elementos do sistema global de equações. Para realizar a análise não linear, procede-se aos métodos iterativos. No caso, foi escolhido o método de Newton-Raphson modificado, cujo esforço computacional é menor que o de Newton-Raphson, já que a matriz de rigidez é atualizada a cada passo de carga e não a cada iteração. Vamos mostrar as equações de como se realiza, por meio da lei de Hooke, o cálculo do vetor de deslocamentos. O vetor de deslocamentos U é obtido a partir da matriz não linear de rigidez K em função de U e da diferença entre os vetores de forças externas R e internas F, denominada resíduo. A cada iteração é calculado o vetor de deslocamentos por meio da matriz de rigidez K em função de U e o resíduo de forças R menos F. À medida que as iterações são processadas, o resíduo diminui. Quando o resíduo é menor que uma tolerância adotada, passa-se para o próximo passo de carga.
no início de cada passo de carga, não há forças e nem deslocamentos. O comportamento de uma estrutura de concreto é linear e elástico até surgir a primeira fissura. Depois disso, começa a ser observada uma perda de rigidez e a consequente danificação. O concreto reforçado com fibras de aço, embora anisotrópico, pode ser considerado isotrópico sem perda de generalidade para efeitos de análise do dano. Um parâmetro de dano isotrópico é adotado para mensurar o quão danificado está um elemento finito da estrutura, variando de 0, quando o elemento está totalmente íntegro, até 1, quando o elemento está totalmente danificado. Esse dano está associado com a razão entre a tensão a que o elemento está submetido e a tensão efetiva desse elemento. O modelo baseado do modelo de dano de Mazars foi empregado para simular a danificação do compósito. O programa desenvolvido para simular um exemplo de estrutura foi escrito na linguagem Python. A estrutura é uma viga de concreto reforçado com fibra de aço submetido a ensaio de flexão em 4 pontos, em que há 2 carregamentos concentrados. A malha mais grosseira simulada possui 960 elementos finitos isoparamétricos retangulares quadráticos lagrangianos e 4.097 nós. O passo de carga é de 5 kN e a viga é isostática, com 2 apoios que restringem 2 deslocamentos verticais e um horizontal. Foi adotado o módulo Young de 25 GPa para o concreto, 210 GPa para o aço e um coeficiente de Poisson igual a 0,2. A classe do concreto é C25, com resistência à compressão de 25 MPa e obtido uma resistência de 2,57 MPa à tração, obtida pelo cálculo recomendado pela norma NBR 6118. A estrutura possui 0,25% de seu volume constituído por fibras de aço, o que resulta em um módulo de Young equivalente de 28,5 GPa. Este é um esquema da estrutura, seus carregamentos e dimensões. A viga possui 3 metros de comprimento, sendo 2,70 metros de vão e um balanço de 15 centímetros de cada lado. A seção transversal possui 1 metro de espessura e 20 centímetros de altura, e os 2 carregamentos são espaçados em 90 centímetros. Os resultados obtidos pelo programa foram comparados com aqueles obtidos na tese de Ana Blanco Álvares, da Universidade Politécnica da Catalunha, cujo trabalho propõe diversos modelos constitutivos para o concreto reforçado com fibra de aço e analisa diferentes normas internacionais. As dimensões da viga e a composição do concreto reforçado com fibra de aço adotadas no programa são as mesmas que a da tese supracitada. Porém, nesta última, a viga também é reforçada com barras de aço, as quais não foram consideradas no algoritmo do presente estudo. Devido a isto, existe uma diferença entre os resultados obtidos pelo programa desenvolvido e pelo experimento da tese analisada. A curva carga-deslocamento obtida pelo programa é esta que aparece em azul, a curva em azul e linha mais fina. Ela é um pouco distoante das curvas obtidas pela autora da tese. Foi obtida, também pelo algoritmo desenvolvido, a configuração danificada da viga. Esta malha mostra o quanto a malha danificou quando o passo de carga era de 100 kN. Nas regiões em preto, a estrutura está íntegra, isto é, o dano é zero. Nas partes em roxo, a estrutura já está levemente danificada. Tons de vermelho e laranja indicam dano considerável e as partes amarelas são as mais danificadas. Como conclusão a respeito dos resultados obtidos até o momento, houve diferenças entre o modelo desenvolvido e o modelo já existente devido à presença de barras de aço junto às fibras no modelo da tese. No entanto, todas as curvas carga-deslocamento, obtidas tanto pelo programa quanto as já existentes, evidenciam o trabalho das fibras na melhoria do comportamento à flexão. Aqui temos as referências que foram utilizadas na confecção desse trabalho. Mais referências. Mais outras. Por fim, as últimas referências. Bem, é isso. Encerramos por aqui. Muito obrigado pela atenção e até mais.